Olá, queridos alunos da terceira série, sejam bem-vindos à nossa Hora do Saeb. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, professor de língua portuguesa. Olha só o título do nosso encontro de hoje: Entre o dito e o subentendido, navegando pela inferência textual. Conteúdo: ler nas entrelinhas, conectando ideias, fatos e detalhes presentes no texto para chegar a uma conclusão lógica que não foi declarada de forma direta. Vamos então ao nosso praticando. Muito bem, a nossa questão de número 1 diz o seguinte: leia o fragmento de um artigo científico a seguir para responder à questão. Vamos ler o texto, acompanhem comigo. A persistência do mito da neutralidade jornalística na era digital. Apesar das transformações impostas pela era digital, que democratizou o acesso à informação e multiplicou as vozes no espaço público, a crença na neutralidade jornalística persiste como um pilar ideológico da profissão. Continuando, embora a academia e a crítica midiática há tempos desconstruam a noção de que o jornalista pode ser um mero espelho da realidade, a sociedade, em grande parte, ainda espera uma cobertura isenta e objetiva. Essa expectativa, muitas vezes, é alimentada pela própria retórica das empresas de comunicação, que, ao se autopromoverem como guardiãs da verdade imparcial, reforçam um ideal intangível. O resultado é um paradoxo, ao mesmo tempo em que a complexidade do cenário informacional exige maior capacidade crítica do leitor, a manutenção desse mito dificulta a percepção das múltiplas mediações e escolhas editoriais que moldam qualquer notícia, certo? Então nós temos um texto aí. Esse texto traz bastante informações para a gente sobre, né, essa crença aí que o jornalista ele tem que ser imparcial quando ele está redigindo as suas matérias, certo? O que diz a questão, né? O que diz o comando da questão? De acordo com o texto, é possível inferir, ou seja, identificar, né, entender que a persistência do mito, ou seja, a insistência nessa crença da neutralidade jornalística na era digital contribui para: letra A, ampliação da capacidade crítica dos leitores frente às notícias veiculadas. B, o reconhecimento pelo público das múltiplas mediações envolvidas na produção jornalística. C, a desconstrução da noção de que o jornalista é um espelho fiel da realidade. Ou D, a dificuldade do público em compreender as escolhas editoriais que configuram uma notícia. Ou é o fortalecimento da ideia de que as empresas de comunicação são as únicas guardiãs da verdade. E aí, o que vocês me dizem? Interajam aí no chat, mandem as respostas que a gente vai lendo daqui, tá bom? Vamos voltar ao nosso texto então para a gente entender melhor aí o que diz a questão. Vamos lá? Acompanhe aqui comigo no quadro, olha só. Como eu disse para vocês, né? O nosso texto, ele trata o quê? Dessa insistência da crença, ó, no caso aqui do mito, dessa crença na neutralidade jornalística, ou seja, que o jornalista ele tem que ser totalmente imparcial, ele tem que ser neutro, certo? Mas isso aí a gente era muito cobrado, né? O jornalista era muito cobrado na época do jornal escrito, né, da própria TV. Não que isso ainda não seja importante, tá, gente? Que esses meios de comunicação também não existam. Mas nós estamos falando da era digital, isso mesmo, né? Nós convivemos na era digital. Então, como é que o jornalista ele vai ser neutro nessa era, né? E aí o texto ele traz muitas informações. Não esqueçam que o que está trazendo para a gente, né, aqui em relação à questão, é para a gente saber aí, né, quais são essas informações que nós temos implícitas nesse texto, certo? Quais seriam, então, essas informações? Para a gente inferir, então, entender essa insistência dessa crença da neutralidade jornalística, ok? Muito bem. O que vocês me dizem, então, como resposta?
Temos interação? Não temos interação. Ei, não me deixem sozinho, não me deixem sozinho aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha só, gente. A nossa questão, né, ela pede essa informação implícita. O que a gente entende? E aí, quando a gente fala de informação implícita, a gente está falando do que não está claro para a gente, certo? Então, nós precisamos entender o contexto. O que traz aí para a gente, então, de contexto? Letra A, ampliação da capacidade crítica dos leitores frente às notícias vinculadas? Não, né? Nós não estamos falando disso no texto. Não é isso aí que a gente pode entender, então, como essa persistência, como essa insistência nessa crença da neutralidade jornalística, né? Então, não seria a letra A. O reconhecimento pelo público das múltiplas mediações envolvidas na produção jornalística? Também não. O texto ele não nos dá esse entendimento, né? Essa inferência. Letra C, a desconstrução da noção de que o jornalista é um espelho fiel da realidade. Não, isso não existe, né? O jornalista ele tem a sua opinião, então ele não vai ser exatamente, né, um espelho dessa nossa realidade, da nossa sociedade. Letra D, a dificuldade do público em compreender as escolhas editoriais que configuram uma notícia. Será? Né? E a letra E, o fortalecimento da ideia de que as empresas de comunicação são as únicas guardiãs da verdade. Esqueçam essa ideia aqui, tá? A gente tem aí várias empresas que podem divulgar informações diferentes sobre o mesmo fato. Então, não temos essas empresas como únicas guardiãs da verdade. Olha só, a Maria Ivaneide disse que é a letra A, né? Já vimos aqui que não é Maria Ivaneide, mas não tem problema. Continue interagindo conosco que a gente vai aí, né, discorrendo sobre as questões, tá bom? Então sobrou aqui a letra D, que realmente é a nossa alternativa correta. Coloca aí no quadro para mim, olha só. A dificuldade do público em compreender as escolhas editoriais que configuram uma notícia, certo? A alternativa correta, então, seria essa, né? Aí, ó, de acordo com o texto, a gente tem, então, esse entendimento, né? Então, quando a gente diz assim, ó, o texto que ele traz essa afirmação, a manutenção desse mito, né? No caso que dificulta aí a percepção das múltiplas mediações, né? Desses editoriais. Eita, professor, quase que não sai. Desses editoriais que moldam qualquer notícia, né? As outras alternativas, elas trazem aí inferências que contradizem, né, ou não são diretamente suportadas aí pelo fragmento, ok? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Muito bem, vamos à nossa segunda questão, olha só. Leia a crônica a seguir para responder à questão. O silêncio das vitrines na Rua da Amargura. Vejam que nós já estamos trabalhando outro gênero, tá bom? Ó, o silêncio das vitrines na Rua da Amargura. A Rua da Amargura, outrora efervescente com o burburinho, né, de transeuntes e o brilho sedutor das vitrines, agora exibe um silêncio sepulcral. As placas de aluga-se e passa-se o ponto proliferam como uma praga silenciosa, devorando os sonhos de comerciantes que um dia acreditaram no potencial daquele pedaço de chão. Continuando, os manequins, antes altivos e exuberantes, hoje parecem fantasmas esquecidos, contemplando o vazio de um futuro incerto. Não há mais o eco de risadas infantis, nem o frenesi das compras de Natal. Apenas o vento, sussurrando entre as portas cerradas, parece carregar as memórias de um tempo que se foi. Muito bem, temos uma crônica, um trecho, né, de uma crônica. O que diz o comando da questão? Pela leitura do texto, infere-se, ou seja, entende-se que a situação descrita na Rua da Amargura é o reflexo de, letra A, uma revitalização urbana que priorizou a construção de novos edifícios, B, um período de grande prosperidade econômica na região, C, a migração dos estabelecimentos comerciais para outras áreas da cidade, D, um declínio acentuado na atividade comercial e no fluxo de pessoas,
ou é uma mudança no perfil dos consumidores que frequentam o local? O que vocês me dizem? Vamos lá no chat, cadê a Maria Ivaneide que agora interagiu comigo? Pode mandar sua resposta, que aí a gente vai conferir aqui, tá bom? Vamos à tela então comigo, voltar aí no nosso texto, né? Nós estamos diante então de uma crônica, né? Desse gênero narrativo crônica, ok? O comando da questão, o que ele pede, professor? Né? Que nós, para que a gente possa inferir então que a situação, né? Que a situação na Rua da Amargura é o reflexo de. O que é o reflexo então da Rua da Amargura, tá? Lembrando mais uma vez, né, que nós vamos inferir, ou seja, o que nós entendemos, que está ali nas entrelinhas, não está tão claro para a gente, certo? Letra A, uma revitalização urbana que priorizou a construção de novos edifícios. Em algum momento no texto, nós temos aqui a palavra difícil aparecendo, né? Essa parte de revitalização urbana aparecendo, nós não temos. Então, logo a gente não consegue ter esse entendimento, né? Nós não conseguimos inferir, então, aí sobre a construção de novos edifícios. Então, a alternativa correta não é a letra A, tá bom? B, um período de grande prosperidade econômica na região. Em algum momento no texto, né, é citada essa prosperidade econômica que devido ali às ruas vazias, né, o silêncio sepulcral que aparece ali, é devido a essa prosperidade econômica na região? Não é. Né? Nós temos aí, inclusive, o texto dando a entender outra situação. Então, não é a alternativa B, tá? A letra C, a migração dos estabelecimentos comerciais para outras áreas da cidade. Nós não temos essa informação aí também, de forma alguma. Não aparece no texto nenhuma palavra, né, nenhuma palavra-chave que vá remeter, então, a essa migração dos estabelecimentos comerciais, ok? Letra D, um declínio acentuado da atividade comercial e no fluxo de pessoas. Opa, essa alternativa aqui, ela já nos traz, né, talvez um entendimento, uma inferência ali do que foi descrito na Rua da Amargura. Vamos ver a letra E para a gente ver só se realmente é a letra D? Olha só, a Maria Ivaneide está aí com tudo, né? Também dizendo que é a letra C. Muito bem, Maria Ivaneide, obrigado, meu amor, pela sua participação. A letra A é uma mudança no perfil dos consumidores que frequentam o local. O texto também não me dá esse contexto, né? Esse entendimento aí dessa mudança de perfil. Então, também não é a letra D. Tá bom? Ou, desculpa, não é a letra E. A alternativa correta, então, é a nossa letra D de dado, né? Por quê, professor? Olha só, tá aí a letra D aparecendo pra gente. Um declínio acentuado na atividade comercial e no fluxo de pessoas, tá? Então, não esqueçam que nós precisávamos ali ter um entendimento sobre esse texto, certo? E aí, traz pra gente, então, ali, o próprio texto, ele traz alguns termos que vai nos remeter a esse declínio, né? Tanto do comércio quanto das pessoas. Então, quando diz assim, ó, o silêncio sepulcral, né? Placas de aluga-se, a questão dos manequins também, né? Que parecem fantasmas esquecidos, que não há o burburinho ou frenesi de compras, indicam, então, aí que teve esse forte declínio comercial e o esvaziamento das ruas, certo? Também, consequentemente, aí uma queda na atividade comercial e no fluxo das pessoas, que é a nossa letra D, né? A alternativa D é a resposta correta, certo? Muito bem, vamos para a nossa terceira questão. Mais um texto, olha só. Leia o texto a seguir para responder a questão. A desumanização na sociedade contemporânea e o papel da tecnologia. Bom, o avanço tecnológico, celebrado como um marco de progresso e conectividade, paradoxalmente tem engendrado uma sutil, mas profunda desumanização. A interação mediada por telas, a superficialidade dos relacionamentos virtuais e a tirania dos algoritmos que moldam nossas preferências e visões de mundo parece corroer os alicerces da empatia e da capacidade de diálogo genuíno.
Não é a ferramenta em si que é maligna, mas o modo como a utilizamos ou como permitimos que ela nos utilize, que nos afasta da complexidade das relações humanas e nos aprisiona em bolhas de informação. Olha só, né? Então temos uma crítica aí ao uso da tecnologia com tanta frequência. O que diz então o comando da questão? Com base no fragmento, é correto inferir, mais uma vez, é correto entender que a desumanização a que o autor se refere não é inerente à tecnologia, mas sim, olha só, letra A, um efetivo e inevitável progresso científico. Letra B, uma consequência da falta de acesso à tecnologia por parte de alguns grupos sociais. Letra C, o resultado da má utilização ou do uso excessivo e acrítico das ferramentas tecnológicas. Letra D, uma falha intrínseca, né, no design e na programação dos algoritmos. Ou letra E, um processo natural de evolução das relações sociais em ambientes digitais, certo? Mandem aí a resposta de vocês no chat. Marivaneide, não me deixe sozinho aqui. Vamos lá, mandem as respostas que a gente vai conferindo aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha no nosso texto novamente, ó. Vejam que o autor, ele coloca esse título, né? A desumanização na sociedade, ou seja, né? Estamos deixando aí de ser humanos na nossa sociedade atual, e o papel da tecnologia. O que a tecnologia tem a ver com isso, né? E aí o texto, né? Ele traz, aí o trecho desse texto traz então alguns indícios, né, desse papel da tecnologia, certo? Vamos às alternativas, olha só. Letra A, um efetivo e inevitável do progresso científico, né? Temos aí, então, o progresso científico. A gente pode entender, então, que essa desumanização, né, que o autor está se referindo aí é referente a isso, né, a esse inevitável progresso científico? Não. O autor ele não deixa isso claro para a gente. Lembrando, mais uma vez, que nós, o comando da questão diz o seguinte, é correto inferir, ou seja, o que você entendeu, né? O que você compreendeu aí do texto? Essas informações elas não estão expostas, né, de maneira clara, mas sim nas entrelinhas, ou seja, ali, né, no que está escondido entre as nossas linhas. Olha só, temos bastante interação. Ainda bem que eu nem fui ainda para a nossa resposta. Temos a Keila Simone dizendo que é a letra C. O Ney, lá de Beruri, também dizendo que é a letra C. A Micaele dizendo que é a letra C. E a Ruth Bruno dizendo que é a letra C. Muito bem, meninos. Obrigado aí pela participação. Obrigado por não me deixarem sozinho nesse momento. O professor agradece de coração. Ó, meu coraçãozinho para vocês, tá bom? Vamos lá, então, às nossas alternativas. Muito bem, estávamos falando da letra A. Vamos ver a letra B, ó. Uma consequência da falta de acesso à tecnologia por parte de alguns grupos sociais, né? A maioria de vocês colocou a letra C. Vamos ver agora? O resultado da má utilização ou do uso excessivo e acrítico das ferramentas tecnológicas, certo? Então vocês colocam, olha, a Maria Ivaneide, né, também interagindo aqui com a letra C. Muito bem, olha só, essa questão está muito fácil, então, porque vocês estão colocando tudo a letra C, vai que não é a letra C. Mas vamos lá, vamos analisar aqui a nossa letra C. Ó, o resultado da má utilização ou do uso excessivo e acrítico das ferramentas tecnológicas. Lembrando que acrítico é o quê? Aquele uso sem uma criticidade. Eu vou consumindo qualquer coisa, vou utilizar qualquer coisa ali, né, dessas ferramentas tecnológicas. Então, o comando da questão diz o seguinte, que nós temos esse entendimento, que a desumanização, né, que o autor se refere, ele deixa claro que não é referente à tecnologia. Mas será que é inerente ao resultado da má utilização do uso excessivo acrítico das ferramentas tecnológicas? Inclusive, eu disse até que era uma crítica, né, sobre a tecnologia, só que é uma crítica à má utilização. Nós temos aí, gente, na palma das nossas mãos, né, a tecnologia como forma de nos ajudar aí, né, em vários processos da nossa sociedade.
E a alternativa correta eu vou logo dizer para vocês que é a letra C, isso mesmo. A gente não, a letra D, uma falha intrínseca no design e na programação, também nós não temos esse entendimento. E um processo natural de evolução das relações sociais em ambientes digitais, também não, né? Então, a crítica que é construída aqui, né, esse entendimento que nós temos é justamente a nossa letra C, tá bom? Olha só, o resultado da má utilização ou do uso excessivo e a crítica das ferramentas tecnológicas. Opa! A letra C, eu sei que vocês aí foram, né, por alguns caminhos que levaram, então, a nossa letra C, né? Então, o texto ele traz essa afirmação. A ferramenta em si não é, né, maligna ali, mas o modo como nós utilizamos. Então, aí nós já conseguimos inferir, ou seja, nós já conseguimos entender, né, que essa utilização é como que nós nos permitimos, né, nos influenciarmos, então, aí pelas tecnologias, né, de forma a utilizar sem nenhum comprometimento, né, e deixando realmente as relações de lado, as relações humanas de lado, certo? Então, é nesse sentido que ele traz essa desumanização, né? Não é da tecnologia em si, mas a forma como ela é trabalhada, ok? Muito bem. Vamos agora sim ao nosso próximo texto, a questão de número 4. Olha só, leia o poema, outro gênero textual, hein? Prestem atenção. Leia o poema a seguir para responder a questão Cidade Adormecida. As luzes bruxuleiam na avenida deserta e o concreto respira um ar pesado e denso. As janelas escuras, olhos cegos na noite, guardam histórias em silêncio, segredos sem pretexto. Não há mais o alarido dos dias que se foram, nem o murmúrio das vidas entrelaçadas, apenas o eco distante de sirenes que choram e a solidão que abraça as ruas calçadas. Eita, tá meio borocochô esses textos de hoje, né? Primeiro foi lá da Rua Deserta, agora esse da Cidade Adormecida, pra lá. Vamos lá, o que diz o comando da questão? A partir da leitura do poema, pode-se inferir que a Cidade Adormecida é um lugar que vivencia. Ah, gente, isso daí tá muito fácil, né? O que vocês me dizem, então, que a partir do nosso entendimento da leitura do poema que nós tivemos, tá? O que nós podemos entender? Que essa cidade adormecida é um lugar que vivencia. O que vive ali, né? Na cidade adormecida? Letra A, um momento de intensa celebração noturna. B, um estado de abandono e melancolia. C, olha, na minha interpretação aqui eu já disse para vocês, inclusive, qual é a resposta. C, o ápice de seu desenvolvimento urbano. D, a preparação para um novo ciclo de crescimento ou é uma rotina agitada e ruidosa? Vamos de baixo para cima para a gente ver as alternativas. Olhem no quadro comigo. Mandem a resposta de vocês aí, tá? Tô esperando a Simone, tô esperando, né, a Bruna. Não, o Bruno, né? Não, agora eu fiquei na dúvida. Ruth Bruno, muito bem. Disse que é a letra B de bola. Obrigado, Ruth. Obrigado pela participação. A Micaele também dizendo que é a letra B de bola. Mais alguém? Maria Ivaneide, cadê você? Não me deixe sozinho. As meninas estão dando um show aí, ó, na resposta. Dizendo que é a letra B, né? Será que é a letra B? Tô esperando aqui as respostas. Vamos comentar aqui. Olha só. Vejam que é um poema. O poema ele tem que ter uma interpretação, né? E ainda assim, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos inferir, ou seja, entender que a cidade adormecida é um lugar que vivencia. O que essa cidade adormecida vivencia? Muito bem, então o que a gente pode entender aqui, né? Um momento de intensa celebração noturna? Não. Não temos aí uma celebração noturna naquele momento dessa cidade adormecida. Até porque o próprio nome, adormecida, é como se ela estivesse ali, né, em sono profundo. Então, nós não temos essa celebração, né, noturna. Então, não seria a alternativa A. E eu disse que eu ia começar de baixo para cima, né? O professor tá ficando doido, mas vamos lá. Vamos para a última alternativa. Uma rotina agitada e ruidosa. Também não. O próprio nome já nos dá esse entendimento. Ó, adormecida, ou seja, não é
agitada e nem ruidosa. D, a preparação para um novo ciclo de crescimento. O texto ele traz alguma palavra-chave, né? Ou nos dá algum entendimento que a cidade está tendo uma preparação para um novo ciclo de crescimento? Também não. Letra C, o ápice de seu desenvolvimento urbano? De nenhuma forma. O poema, ele não, em nenhum momento, ele vai trazer aí, nos dar algum caminho de interpretação que seja para o desenvolvimento urbano. Então, só sobra a letra B, um estado de abandono e melancolia. Muito bem, a alternativa correta, então, é a letra B de bola. Um estado de abandono e melancolia. Certo, pessoal? Por que a letra B? A nossa interpretação já traz, né? Temos ali algumas expressões como avenida deserta, né? Ar pesado, janelas escuras. Não há mais o alarido, olha só. Não há mais o alarido, ou seja, não vai ser de nenhuma forma agitada e ruidosa, né? O eco das sirenes que choram, né? A solidão que abraça. Olha só esses termos. Veja que nós temos palavras-chave para que nós possamos inferir ali, né, ter o entendimento, a interpretação desse texto. Né? Tudo isso, essas palavras-chave, elas vão construir a imagem, né, de um lugar que experimenta, aí, no caso, o abandono e um sentimento de melancolia. Certo, pessoal? Muito bem, obrigado. Eu gostei de ver a interação de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas chegou o nosso momento de encerrar. Muito bem, pessoal, chegou o momento da nossa hora de encerrar, isso mesmo. Vamos resumir aí o que nós tivemos nas nossas questões que nós trabalhamos hoje. Olha só, inferir uma informação implícita em um texto, né? Nós vimos então aí, nós estivemos procurando, né, essas informações que estavam escondidas ali nos nossos textos. Então, primeiramente, o que é implícito? É o que não está escrito, né? O que não está ali claro para a gente, não está sendo mostrado para a gente, né, de uma forma clara. Então, nós precisamos fazer o que para encontrar essas informações implícitas? Ler nas entrelinhas, ou seja, o que está ali entre as linhas, né? As informações que estão entre as linhas. Assim, nós vamos conseguir identificar essas informações que estão implícitas, ou seja, que estão ali, que não estão escritas, certo? Mas que nós podemos, através da leitura, entender, ok? Continuando, como que nós podemos identificar, então, o que está sendo escrito aí nas entrelinhas, né? O que está nas entrelinhas? Procurando as palavras-chave, né? Quais são as palavras principais ali do nosso texto? O que está trazendo ali para a gente como, né, palavras mais importantes? E entender o contexto dessas palavras ali no nosso texto de forma geral, certo? Eu olhar, eu fazer a leitura, encontrar ali essas palavras-chave e procurar o contexto em que essas palavras estão inseridas naquele texto maior, naquele texto macro, certo? Continuando, nós precisamos, então, ter estratégias para inferir, né? Ou seja, para identificar ali essas informações que estão implícitas. Então, primeira coisa, conectar ideias. Entendam que nós já vimos ali, ó, o contexto, né? Então, nós precisamos conectar essas ideias e ligando, né, os pontos ali dentro desse contexto. E também ter conhecimentos prévios, isso mesmo. A partir daquela leitura que você fez no seu texto, você começar a trazer aí conhecimentos que você já tem sobre aquele tema, né? Ir fazendo uma comparação das palavras, procurar sinônimos para essas palavras para ficar melhor o entendimento. E por último, nós vamos ter aí os exemplos práticos onde nós podemos encontrar, né, textos que vão trazer essas informações implícitas, que são as nossas narrativas, né, os gêneros que vão ter aí a narrativa, e no próprio jornalismo, né, nos textos jornalísticos também nós vamos encontrar. Então, nas narrativas, muitas vezes essas informações explícitas são sentimentos que estão ali subentendidos, né? E no jornalismo, nos textos jornalísticos, o posicionamento de quem escreve o texto, do jornalista ou do autor do texto, também vai estar implícito, certo? Temos aí, então, esses exemplos práticos para nós identificarmos, então, as informações implícitas num texto. Entenderam, pessoal?
Muito bem, espero que vocês tenham gostado, mas nós temos ainda um recadinho para finalizar a nossa aula. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.